A gente tem algumas vantagens nesse momento do ciclo. Não existe um grande endividamento do lado do consumidor americano, por exemplo, mesmo europeu, que o endividamento sempre foi mais baixo. E as empresas estão razoavelmente bem posicionadas. Existe uma boa chance, existe um bom argumento que países como a China, por exemplo, vem tendo grandes ganhos no setor de educação. Você tem grandes universidades localizadas na China. Bem-vindos e bem-vindas ao Mind Asset, o podcast da Itaú Asset. Eu sou a Clara, da equipe de comunicação, e hoje a nossa conversa tem foco no mercado internacional. Isso porque eu conto com a presença do Roberto Martins, nosso convidado, que é referência em mercados globais, está aqui no Itaú há mais de 10 anos, é baseado em Miami e assumiu no ano passado a área de International Solutions da Itaú Asset. Bom, Roberto, seja muito bem-vindo ao Mind Asset, é um privilégio poder contar com a sua presença aqui. E antes da gente começar até, eu adiantei algumas informações, mas eu queria aproveitar e pedir para você contar um pouco mais sobre o seu background e experiência aí com mercados internacionais. Obrigado, Clara. Prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. É um prazer estar na Asset. Faz um ano que eu me juntei a vocês, nem parece. E um prazer enorme estar aqui no podcast de vocês. Obrigado pelo convite. Eu comecei minha carreira, na verdade, em mercados financeiros relativamente tarde. Eu sou engenheiro de treinamento, muito orgulho da minha profissão nos primeiros 10 anos. Eu comecei, na verdade, no campo de hidráulica e eu era fascinado por esse campo. Mal eu sabia que muitos dos aprendizados que eu tive naquela época, eu lidava muito com simulação, com métodos numéricos, com estatística, acabaram sendo vitais depois para mim na carreira de investimento. Eu acabei caindo no mundo de investimentos por acaso. Eu vim para os Estados Unidos, na verdade, interessado no mercado imobiliário. Eu fiz o meu MBA na Universidade da Califórnia, em Berkeley, e a minha ideia naquela época era levar para o Brasil técnicas de financiamento de mercado imobiliário mais moderna e mercado de capitais. Eu acho que teria sido uma boa ideia, mas acabei sendo capturado pelos bancos. Comecei numa mesa de trading e passei os últimos quase 30 anos aqui nos mercados internacionais. Já estou nos Estados Unidos há 28 anos e nesse período continuo aprendendo todos os dias. Mas o meu aprendizado lá do começo ainda se reflete muito do que eu faço aqui. Sempre muito interessado em aplicações matemáticas no mundo de investimento. Sempre continuo a estudar, a aprender. Aqui na Asset é um prato cheio. Aprendizado é todo dia. Bom, Roberto, legal. Um super exemplo de trajetória. E a gente ainda vai falar sobre o que tem movimentado os mercados em termos globais, quais são as tendências e oportunidades que você enxerga à frente. Mas, para que os nossos ouvintes entendam melhor também a sua atuação hoje, o que a área de International Solutions faz, né? Ou seja, qual que é o tipo de solução que a equipe oferece para os clientes? É uma boa pergunta. Hoje o nome Soluções ou Solutions está muito na moda. A gente vê toda hora alguém na televisão falando que é da área de Solutions. A nossa área de Solutions, na verdade, ela já existe há algum tempo. Ela começou, os primórdios dela foram, na verdade, um grupo que fazia a gestão do capital proprietário do banco, altíssima responsabilidade, dinheiro da fundação, do plano de pensão. E, dado o sucesso que eles tiveram, hoje eles são meus colegas, eles foram abrindo a possibilidade para outros investidores trabalharem com eles também. Então, num primeiro momento, eles tiveram vários investidores institucionais disponibilizando o capital deles para fazer uma gestão parecida com o que eles faziam aqui no Itaú. E, eventualmente, mais recentemente, a gente abriu isso para o nosso Private Bank. E foi nessa hora que eu me juntei com a ideia de trazer um pouco da visão internacional também. Eles já usam o mercado internacional durante algum tempo. A diferença é que eu sou 100% dedicado ao mercado internacional. Eu e mais um colega meu que viemos. Então, eu venho me juntar aqui uma equipe extremamente talentosa, com um track record sensacional, mas com uma perspectiva, como eu falei, de mercados internacionais, que é onde me dediquei nos últimos 30 anos. Eu acho que o fato de a equipe já existir, já ter uma estrutura bastante bem estabelecida, para mim foi uma grande ajuda nesse começo. Tenho aprendido muito com eles, mas agora
o nosso foco é aumentar a nossa expertise do lado internacional. Aqui a palavra-chave, Clara, a gente sempre está falando de gestão discricionária, né? O grupo faz gestão discricionária, isso pode vir de várias formas, e pode até parecer uma pequena diferença. Por exemplo, no nosso mundo de wealth management, né, de onde eu venho, existem dois modelos, né? Modelo discricionário e modelo de aconselhamento. Existe evidência que o modelo discricionário traz resultados melhores. E eu quero acreditar que boa parte disso é a qualidade das pessoas envolvidas no processo de gestão, mas existe um componente psicológico, que eu estou muito convencido que acaba tendo resultados importantes. Quando a pessoa se envolve na gestão, principalmente do seu próprio dinheiro, é um assunto bastante emocional. E as decisões acabam sendo influenciadas por esse lado emocional. E os erros acabam se acumulando. Investimento, para mim, sempre foi e sempre vai ser evitar erros. Muito mais do que ter grandes acertos, evitar os grandes erros. Nesse momento, ter um gestor profissional, não só que tenha a capacidade, que tenha a qualidade que a gente espera ter, mas que tenha um processo disciplinado e que tenha em sua frente e discutido com o cliente as regras muito claras de como essa carteira vai ser gerida no médio e longo prazo. Isso é extremamente importante, porque no calor do momento a gente tende a cometer erros. Eu cometo erros, meus colegas cometem erros, os clientes cometem erros. Quando a gente traz uma equipe, como eu disse, com um processo de investimento muito claro, com uma disciplina muito grande, com a qualidade que eu acho que eles têm, eu acho que é um grande diferencial. Em relação ao que os nossos concorrentes mostram, nós não somos os únicos fazendo, eu acho que a gente tem um endosso muito grande, como eu falei no começo. A equipe vem fazendo a gestão do capital proprietário do próprio Itaú. Como vocês podem imaginar, o zelo e o cuidado com essa gestão é enorme. E o fato de já fazer isso há muito tempo, eu acho que é um grande endosso da qualidade da equipe. Espero poder contribuir e continuar contribuindo com a equipe e que os clientes consigam ver esse diferencial cada vez mais. Uhum. E falando um pouco sobre o cenário global agora, a gente já está se aproximando do último trimestre do ano, né? Mas na sua visão, quais são os principais desafios para os ativos de risco ao redor do mundo? A gente tem falado muito, né, do corte das taxas de juros, propensão ao risco. Como é que está a cabeça de vocês nesse sentido? Claro, a gente está num ponto crítico nesse momento. E eu não digo crítico no mau sentido, eu digo crítico porque a gente, em breve, vai poder ter os últimos capítulos desse que foi um dos maiores ciclos de aumento de juros que a gente teve nas últimas décadas. Isso é extremamente importante porque os grandes desastres financeiros que aconteceram nos últimos anos, as grandes crises, invariavelmente são causadas quando o dinheiro está muito barato ou quando o dinheiro está muito caro. A política monetária tem uma influência enorme nos ciclos econômicos financeiros. E dado o tamanho, a magnitude desse ciclo que a gente passou, seria muito pouco usual que a gente chegasse ao final sem algum tipo de risco financeiro vindo à tona. A gente teve isso praticamente em todos os últimos ciclos, sempre que o Banco Central, usando nesse caso o exemplo do Banco Central americano, passa por um ciclo de aumento de taxa de juros. A gente tem, nos anos 80, a gente teve uma quebradeira de bancos pequenos nos Estados Unidos, nós tivemos quebra de países na América Latina nos anos 90, tivemos dificuldades financeiras na Ásia, na Rússia no final dos anos 90, tivemos, claro, o fim da bolha de .com em 2000, mercado imobiliário nos Estados Unidos em 2007. A lista é longa. Seria, de novo, muito pouco usual a gente chegar a um ciclo como esse sem algum tipo de risco financeiro surgindo. Caso não aconteça, eu acho que a gente tem um sal de brigadeiro pela frente. A gente tem algumas vantagens nesse momento do ciclo. Não existe um grande endividamento do lado do consumidor americano, por exemplo, mesmo europeu, que o endividamento sempre foi mais baixo, e as empresas estão razoavelmente bem posicionadas. Mas, de novo, esse risco que vem ao final do ciclo, ele é, por definição, não identificável. Não seria a primeira vez que a gente se pega em um momento de surpresa descobrindo que, em algum lugar, alguém não resistiu ao aumento da taxa de juros e criou um efeito dominó que acaba passando pelo resto do mercado. Eu digo isso não numa tentativa de criar aqui uma preocupação onde
A preocupação sempre vai existir nos mercados financeiros. Mas eu acho que a assimetria desse momento é particularmente importante. A gente tem uma grande probabilidade de ter retornos moderados pelos próximos meses e uma pequena probabilidade de ter algum desastre. Isso é verdade para quase qualquer momento, mas talvez essas probabilidades estejam um pouquinho mais a favor de um risco financeiro, como eu falei, não identificado nesse momento, vir à tona. Então, em situações como essa, é particularmente importante a gente procurar investimentos que possam sobreviver aos dois cenários, né? Um cenário de um desastre financeiro, mesmo que seja por um curto período de tempo, mas que tenha retornos razoáveis caso... O que é mais provável nesse momento, muito se fala do soft landing, né? É uma possibilidade bastante razoável que aconteça. Então, para mim, a palavra assimetria nesse momento é a mais importante de todas. E considerando essas possibilidades, há alguma preferência por um mercado específico? Já que a gente está falando de assimetria, eu acho hoje a assimetria dos mercados de renda fixa internacionais muito interessante. Se a gente pensar, por exemplo, títulos do Tesouro americano, né, eles têm uma característica defensiva. Né, caso haja algum tipo de, como eu falei, algum risco que venha à tona, algum desastre, a tendência é que eles servam como proteção. Então, eles têm essa capacidade de funcionar como uma espécie de hedge para a carteira durante algum tempo. A grande novidade é que caso o cenário mais provável nesse momento, quando a soft landing ele acaba reinando, os retornos ainda são bastante atrativos nesse momento. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo de uma parte do mercado de renda fixa, não é necessariamente de tesouro americano, mas é uma parte com baixíssimo risco de crédito, que é o mercado de mortgage-backed securities, principalmente as que são garantidas pelo governo americano. Aqui são instrumentos onde as hipotecas das casas são revendidas ao mercado, né? Hoje, dado a taxa de juros atual, bastante atrativa desse mercado, se a taxa de juros, vamos pegar aqui a taxa de juros de 10 anos do mercado americano, subir 1% a partir daqui, isso é ruim, né? Mercado de renda fixa, o retorno dessa classe de ativos seria menos 1%. Não é um desastre. Se a taxa de juros cair 1%, você tem um retorno de 11%. Então, um ganho de 11% versus uma perda de 1% parece entrar nesse critério de rendimento assimétrico aqui. É claro que esse não é, de maneira nenhuma, a única maneira de você construir a carteira, mas o mercado de renda fixa, de maneira como um todo, existe grande preocupação ainda que as taxas de juros possam continuar subindo, mas me agrada o fato de você ter um ponto de partida onde as taxas de juros já são bastante atrativas, a capacidade desses mercados servirem como um hedge caso você precise. E hoje a gente se encontra numa situação onde a estrutura de capital, o retorno da estrutura de capital das empresas americanas, ela parece estar de cabeça para baixo. O que eu quero dizer é títulos ou parte da estrutura de capital que é mais júnior, como, por exemplo, ações, tem hoje um rendimento implícito menor do que a parte do capital mais sênior, como, por exemplo, os papéis de renda fixa. O earnings yield das empresas hoje é significativamente mais baixo do que os papéis de renda fixa estão pagando. Isso me diz que os retornos de renda variável, de ações, tem uma certa limitação aqui. A gente vai ter que passar, talvez, ou por um período onde os retornos vão ser mais baixos, ou talvez por uma pequena correção. Colocando tudo isso junto, eu acho o mercado de renda fixa extremamente atrativo nesse momento. Claro que cada cliente tem o seu objetivo e para alguns pode não fazer sentido. A tendência no mercado internacional é sempre que renda variável renda mais do que renda fixa, né? A gente tem uma pequena regra que é renda fixa rende inflação mais 1% e renda variável renda fixa mais 3%. Isso tende a funcionar. Mas nesse momento, me parece que tem muitas oportunidades no setor de renda fixa dos mercados desenvolvidos. Legal, e daí a importância, né, da expertise, de fato, de construção de um portfólio de maneira ampla e global. Agora, Roberto, pensando também a longo prazo, né, pela sua experiência,
Quais são as principais tendências que você enxerga nesses termos de construção de portfólio, especialmente quando a gente considera inovações tecnológicas, quando a gente fala dessa alocação global de investimentos? Eu vou repetir um pouco o que eu falei na minha última frase. Os mercados internacionais são razoavelmente previsíveis, né? Então, quando você pergunta a longo prazo, a minha primeira inclinação é falar muito que a gente viu no passado vai se repetir. A gente vai ter, de novo, renda variável rendendo mais do que renda fixa rendendo mais do que inflação. Essas regras são quase universais. No entanto, existe algo muito característico dos últimos 10 anos que eu confesso que eu tenho dúvida se vai se repetir aqui, e a minha impressão é que talvez sim, mas com uma magnitude menor. O grau de inovação que a gente viu e hoje, e quase sempre, as empresas que trazem melhor remuneração para o investidor são as empresas que chegam na frente na corrida de inovação. A inovação tem uma recompensa muito grande para investidores. E a gente tem que ter um número grande de empresas que, pelo menos nesse momento, estão bem colocadas na corrida de inovação. Nos últimos 10 anos, quase todas as empresas que venceram ou que estão vencendo a corrida de inovação estão nos mercados americanos. Óbvio que elas têm presença no mundo todo, mas o mercado americano dominou essa corrida em direção à inovação e tecnologia nos últimos anos. Isso, para mim, se deve a 2 fatores muito importantes que eu acho que não vão desaparecer da noite para o dia. Um é o sistema de educação americano, que, na minha opinião, ainda é o melhor do mundo. As universidades ponta, que acabam oferecendo talento para essas indústrias, estão, em sua maioria, localizadas nos Estados Unidos. É óbvio que tem em várias partes do mundo, mas aqui a concentração é muito grande. E o mercado de capitais americano, que é extremamente flexível e muito eficiente na alocação de capital. Essa combinação desses 2 fatores leva a um ecossistema muito favorável ao empreendedorismo e à tomada de risco e, consequentemente, à descoberta de novas inovações. Eu me pergunto se os próximos 10 anos vão se repetir dessa maneira. Se os vencedores, por exemplo, mercado de ações de renda variável, vão estar tão concentrados nos Estados Unidos. Se a gente olhar a performance do S&P 500 versus os mercados internacionais nos últimos 10 anos, foi uma corrida sem segundo colocado, praticamente. Praticamente todos os retornos foram capturados pelas empresas americanas. Existe uma boa chance, existe um bom argumento que países como a China, por exemplo, vem tendo grandes ganhos no setor de educação. Você tem grandes universidades localizadas na China. A gente sabe da qualidade, por exemplo, do setor de ciência e pesquisa de vários mercados asiáticos, mas na China isso ficando cada vez mais claro. O ganho de conhecimento deles do setor tecnológico vem de, algumas vezes, de emprestar essa tecnologia dos países, mas muita coisa sendo desenvolvida na China hoje. Então, eu acho que esse gap acaba se fechando. Eu não sei se o gap de mercado de capitais se fecha tão cedo. Não acho que o mercado de capitais disponível para a China nesse momento seja tão eficiente quanto o que está disponível para as empresas americanas. Existe controle de capitais, algumas limitações. E, obviamente, os riscos geopolíticos aqui, que pode acabar se expandindo, pode limitar um pouco isso. Mas eu tenho a impressão, Clara, que os próximos 10 anos talvez sejam um pouco mais equilibrados em relação aos vencedores. Eu acho que vai ser possível a gente ter vencedores em países europeus, em países asiáticos, tanto quanto nos Estados Unidos. Então, talvez a corrida, como eu falei, o dólar e o S&P 500 sendo os grandes vencedores dos últimos 10 anos, talvez seja um pouco mais equilibrada. Essa é a minha aposta nesse momento. Eu acho que eu começo o ciclo dos próximos 10 anos preparado, talvez, para ter uma hegemonia das empresas americanas reduzida um pouco. Ainda assim, acho que a gente vai ver muita oportunidade vinda do mercado americano, das empresas americanas, e, obviamente, a gente vai levar isso em consideração sempre que estiver buscando oportunidade. Super interessante. Esse é um tema que gera muito debate, e está em constante evolução mesmo. E, Roberto, já caminhando para o final do nosso episódio, queria já falar do ano de 2024. Então, na sua visão, o que deve estar no radar dos investidores para navegar o ambiente do ano que vem? Eu gostaria de ter uma bola de cristal e chegar no final de 2024 nesse momento. Eu acho que a gente vai aprender muito. Mas tem 2 temas aqui que me causam bastante curiosidade e eu tenho prestado muita atenção nesses 2 temas. Um é, obviamente, o tema da moda nesse momento, inteligência artificial, e que parece que surgiu do nada e, para quem tem um pouco de conhecimento do tema, a gente sabe que esse é um tema que ele já vem se desenvolvendo há algum tempo,
mas o interesse realmente explodiu esse ano e, consequentemente, a capacidade de atrair capital, né, e criar um novo ciclo aqui, ele é real. Então, por mais que a tecnologia não tenha dado um salto, o interesse dos investidores deu um grande salto. E a expectativa, muito se fala, né, do ganho de produtividade das empresas com o uso de inteligência artificial, tem levado os investidores a pagar múltiplos muito grandes por essa expectativa. Eu tenho a impressão que isso talvez possa ser um pouco decepcionante em 2024. Seria pouco razoável esperar que esses ganhos de produtividade viessem tão cedo. Talvez a gente veja alguma coisa, mas como hoje os mercados são muito mais imediatistas do que eram antes, né? O investidor hoje, nos anos 70, ele segurava o tempo que a gente chama de holding period, né? O tempo que o investidor fica com uma empresa na sua carteira acima de 2 anos, hoje é próximo a 3 meses. Então, os investidores são muito mais imediatistas hoje do que eram antes. E eu acho que na medida que algumas empresas estão sendo coroadas hoje com múltiplos altíssimos, não façam jus às expectativas, pode haver uma certa decepção. Espero estar errado. Seria bom para todo mundo que isso realmente fosse tão impactante como tem sido precificado, mas eu acho que esse pode ser um tema em 2024 que pode surpreender. Do outro lado, e bem mais otimista, eu acho que a gente vai ver aí, talvez ao contrário, um tema que muita gente espera que seja de mais longo prazo. Eu acho que ele tem grandes chances de ter impactos no curto prazo, que é a questão do que as pessoas chamam de onshoring, né? Então, com toda a questão pós-pandemia, os riscos geopolíticos crescendo, né, a polarização do mundo crescendo, vários países, os Estados Unidos talvez liderando isso, estão incentivando as suas indústrias a trazer as suas produções de volta para os seus países, né? Isso tem implicações enormes para o ciclo de CAPEX. Embora talvez o efeito de médio e longo prazo, né, se realmente a indústria vai voltar toda para os Estados Unidos, né, das empresas americanas, quais empresas vão ser vencedoras, talvez isso possa demorar um pouco. O ciclo é um pouco longo, mas eu acho que já tem impactos imediatos, como, por exemplo, no setor de energia e de materiais, que teve uma péssima performance desde a crise financeira global. Ficaram por último, praticamente, nessa corrida de retornos. Eu acho que existe uma chance moderada de a gente ter uma nova emergência de um ciclo de commodities, por exemplo, dado esse novo ciclo de CAPEX, que eu acho que vai atrair muito investimento e necessidade de investimentos, principalmente nas empresas de energia e de materiais. Então, é algo que ainda está na sua infância, ainda não dá para dizer se isso realmente vai acontecer, mas está no meu radar. É algo que eu acho, interessantemente, nos últimos 2 meses, o setor de energia, talvez pelo preço do petróleo, né, tendo subido, tem liderado os mercados aqui. Eu não diria que isso já é um reflexo disso, mas eu acho que a gente vai ter períodos onde setores que estavam um pouco mais dormentes, como esses, passam a ter a liderança do mercado, dada essa nova tendência. Vamos aguardar, né? Sim, vamos continuar monitorando os desdobramentos, com certeza, desses temas. Agora, Roberto, para a gente finalizar, de fato, eu sei que você é um leitor assíduo, então eu queria que você dividisse alguma dica de leitura, seja de um livro que te marcou e você acha importante aqui dividir com os nossos ouvintes, ou mesmo algum livro que você está lendo agora. Você pegou meu ponto fraco. Eu adoro ler, eu tento intercalar livros de ficção com livros que são ligados ao meu trabalho. O último livro que eu li, terminei, acho que umas 2 semanas atrás, relacionado ao tema aqui, foi super interessante. O nome do livro é A Man for All Markets, e é uma biografia de que talvez seja a pessoa mais importante dos mercados financeiros e que ninguém conhece, ou poucas pessoas conhecem. O nome dele é Edward Thorp. O Edward Thorp, ele é quase um Forrest Gump da indústria financeira. Ele esteve por trás de grandes inovações. Ele foi um dos primeiros gestores de hedge fund nos Estados Unidos. Ele começou a carreira dele apostando em cassinos. Ele descobriu métodos onde você conseguia constantemente ganhar no jogo de blackjack ou 21. É uma vida interessantíssima
É uma biografia muito enriquecedora, me ajudou a entender momentos de onde vieram algumas das inovações que a gente vê hoje. Algumas coisas não estão relacionadas ao mercado de capitais, mas uma vida realmente recheada de momentos completamente inesperados, um homem que construiu uma fortuna sem nunca ter tentado ficar rico. Muito interessante. Eu só alerto que você vai terminar o livro se achando meio limitado, porque o homem realmente era um gênio. E não importa o que você faça hoje, dificilmente você vai conseguir chegar ao nível das conquistas que ele teve. Mas um livro muito bem escrito, divertido e aprendi muita coisa. Não, legal, Roberto. Obrigada por dividir essa dica. Com certeza os leitores já colocaram aqui na lista. Então, assim, eu acho que a gente encerra nosso episódio, Roberto. Obrigada por ter topado participar aqui do Mind Asset. Foi um papo super enriquecedor. Obrigada por ter dividido a sua visão sobre os mercados e as tendências. E a gente se vê em breve, então, hein? Obrigado pelo convite. Claro, um prazer estar aqui. Estou muito feliz de estar com vocês. Espero que as pessoas continuem sendo tão gentis e acolhedoras como elas têm sido nesse último ano. Espero ser convidado em breve de novo. Com certeza. Bom, e para você, nosso ouvinte, que nos acompanhou até aqui, não se esqueça de seguir o Mind Asset e acompanhar todas as redes sociais da Itaú Asset para não perder os nossos próximos episódios. E a gente também se vê em breve.